Momento Espírita no ar. Muito bom dia, amigos e amigas do Momento Espírita. Beto Bittencourt é quem fala com vocês em nome da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de São Carlos, iniciando nesse domingo, dia 15 de maio de 2022, o programa Momento Espírita de número 902. Momento Espírita que vai ao ar sempre aqui, pela Rádio Clube 1 FM 91.1 Band News na macro região, com a finalidade maior de levar até vocês, amigos e amigas do Momento Espírita, o Evangelho de Jesus, os ensinamentos de Jesus, à luz da doutrina espírita. Vocês podem nos ouvir também através da internet, e para isso, acessando o site da Rádio Clube, sãocarlos.radioclube1.com.br, ou ainda nos assistirem, terem som e imagem através do Facebook. A nossa página é USE, União das Sociedades Espíritas de São Carlos, e a outra opção é nos assistirem através do YouTube. Para encontrar o nosso canal no YouTube, digitem na busca do próprio YouTube Momento Espírita USE São Carlos. E desde já, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Amigos e amigas do Momento Espírita, nessa manhã de domingo nós estamos recebendo na condição de convidado do programa Raul Franco. O Raul é promotor aposentado, professor de Direito na Uniara em Araraquara e palestrante espírita. Raul, muito bom dia, muito obrigado pela gentileza de atender mais uma vez o nosso convite. Bom dia, Beto. Bom dia a todos aqueles que nos acompanham no programa Momento Espírita. É um prazer muito grande estar aqui novamente com vocês, refletindo sobre esses temas tão importantes que a doutrina espírita nos coloca. Eu sempre tenho dito que programas como esse representam na vida das pessoas portas que se abrem. Então, eu tenho a satisfação de poder participar aqui e ser, talvez, a mão que movimenta a maçaneta dessa porta. Muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês. Raul, nós sempre iniciamos o Momento Espírita com uma prece, você está convidado para fazê-la. Vamos elevar os nossos pensamentos e lembrar da figura insigne de Jesus. Vamos pedir que Ele acompanhe os nossos momentos de reflexão e que ao mesmo tempo olhe por todas as pessoas na humanidade, nos diversos países que passam por momentos terríveis de guerra, de sofrimento, de dor, de doença, de perda de entes queridos. Peçamos que Jesus e a sua espiritualidade nos acompanhe e derrame sobre todas essas pessoas o seu manto de consolo, o seu manto de lenitivo de dores, para que nós possamos aprender com os nossos sofrimentos e, mais do que isso, nos colocarmos como pessoas que estão dispostas a crescer em espírito e em verdade e a colaborar para o crescimento de todos aqueles que nos cercam. Uma boa reflexão a todos nós, que assim seja. Muito bem, amigos e amigas do Momento Espírita, nessa manhã de domingo, o programa estará abordando o tema Viver é a melhor opção. Daqui a instantes, o Raul Franco, nosso convidado dessa manhã, que acaba de fazer a prece inicial, estará desdobrando esse tema para todos nós. Momento Mensagem de hoje vem ao encontro. A mensagem é de Emmanuel e o título é Ante o Suicídio. E a tua participação, amigo ouvinte, amiga ouvinte, pode e deve se dar através do nosso WhatsApp. Se você ainda não tem o número, anote aí, DDD 16 993161147. Repetindo, DDD 16 993161147. Ou ainda através do Facebook, você pode se manifestar fazendo perguntas, tecendo comentários, sugerindo temas a serem abordados em programas vindouros, enfim, conjuntamente conosco, direcionar o programa Momento Espírita, que é um programa essencialmente de cunho participativo, como sempre o diz nosso companheiro de apresentação há mais de 17 anos, Zezinho de Mel.
Espaço aberto agora para o Bom Dia do Zezinho. O Bom Dia do Zezinho vem através de mensagem e a mensagem que ele nos traz hoje é As Mãos de Jesus. As mãos de Jesus. As mãos de Jesus operam milagres nos corações que a elas se entregam com segurança. Afastam pesares, curam chagas, adormecem a dor, levantam-nos para o trabalho e nos sustentam na tarefa que nos cabe desenvolver. Dissipam a neblina da angústia e acendem nova luz nos horizontes de nossa fé. Multiplicam nossas forças, dilatando-as no serviço a que nos afeiçoamos, a favor de nosso próprio bem. Cerram nossos lábios quando a fadiga nos sugere observações imprudentes e constituem infalível apoio para que não venhamos a cair nos despenhadeiros que se alongam nas margens do caminho que devemos trilhar. São arrimos valiosos que nos garantem de pé e asas luminosas, transportando-nos às visões do céu. Procuremos cada dia as mãos do Senhor. Sem elas, não seria possível um passo à frente na estrada da redenção, a que fomos conduzidos pela bondade celestial. Com o Mestre da Verdade, sabemos que tudo perder no mundo transitório é tudo reencontrar na vida eterna. Recordemos que as mãos de Jesus permanecem nas diretrizes de nossa marcha. Aparecida. O livro Chico Xavier, Comandos do Amor. Muito obrigado, Zezinho. Um excelente domingo para você. Muito bem, amigos e amigas do Momento Espírita, nós vamos abrir novamente o microfone do nosso convidado dessa manhã, Raul Franco, para que desdobre para nós o tema que se propôs. Viver é a melhor opção. Raul, fique à vontade. Olá, eu quero agradecer primeiramente a você que nos acompanha e que está disposto aqui a refletir sobre problemas que são tão importantes na nossa vida e na vida das pessoas que nos cercam. Eu tenho visto com muita frequência, inclusive no meio universitário onde eu trabalho, que a questão do suicídio tem assumido dimensões assustadoras, atingindo pessoas de todas as classes sociais, de todas as faixas de idade, e é mesmo raro encontrar alguém que, tendo passado por muitas dificuldades pessoais, familiares, não tenha lhe ocorrido alguma vez a infeliz ideia de suprimir a própria vida. Portanto, eu queria hoje que vocês me acompanhassem nessa reflexão, até para que a gente tenha a oportunidade de responder a seguinte pergunta: o que é que a doutrina espírita pode contribuir para prevenir essas tragédias, verdadeiras tragédias familiares que estão em torno do suicídio? Vejam, se fizermos um levantamento hoje, inclusive com o auxílio da Organização Mundial de Saúde, com dados estatísticos sérios, nós vamos descobrir que, na atualidade, existem cerca de 2.200 casos de suicídio por dia. Em termos de tempo, significa que acontece no mundo todo um suicídio a cada 40 segundos. 40 segundos. E em 2 minutos, 2, 3 pessoas se suicidam no mundo inteiro todos os dias. Isso é alguma coisa absurda. Onde acontecem? Acontecem principalmente nos países mais pobres, nos países em desenvolvimento. 75% desses suicídios acontecem em países pobres, os outros 25% em países ricos. Quer dizer, atinge, portanto, qualquer classe social. 50% das causas de morte violenta no mundo
atingem homens. E desses 50% de causas de mortes violentas, 50% são suicídios. Então, se eu pegar a totalidade de mortes violentas que atingem homens, pessoas do sexo masculino, metade dessas mortes serão referentes a suicídio. Se eu pegar o universo feminino, o número é ainda pior. De cada 100 mortes violentas que atingem mulheres, 71 são causadas por suicídio. Significa que o índice de suicídio entre mulheres é ainda maior do que o índice de suicídio entre homens. Há uma tentativa de suicídio a cada 2 segundos no mundo. São 16 milhões de tentativas de suicídio por ano. No Brasil, segundo estatísticas, pelo menos monitoradas, aquelas que nós temos conhecimento, porque ainda há uma subnotificação dos casos de suicídio, mas daqueles que nós temos registros, no Brasil acontece 32 suicídios por dia. Significa um suicídio a cada 45 segundos no Brasil. A taxa de crescimento disso tem sido visível. Nós temos uma taxa de crescimento dos números de suicídio muito maior do que a taxa de crescimento da população. Cerca de 3 vezes mais do que cresceu a população, cresceram os números de suicídio na última década, pelo menos de 2012 para cá. O suicídio, diferente do que talvez a pessoa cogite no momento de um ato deslocado desse, o suicídio não atinge só aquele que pretende realizá-lo e que às vezes, infelizmente, o realiza. O suicídio afeta um círculo que a Organização Mundial de Saúde estima que é de pelo menos 6 pessoas a cada caso. No mínimo, 6 pessoas a cada caso. Quem que são essas pessoas? São familiares mais próximos, são amigos, são colegas de trabalho, todos eles são atingidos por um ato de suicídio. Então, a pessoa que se suicida, às vezes ela pode acreditar que, na verdade, ela está afetando apenas a ela própria, é alguma coisa que diz respeito apenas à vida dela, aí ela se esquece que ela vai provocar uma tragédia em cadeia, vai atingir muita gente. Esse autoextermínio, ele deixa como legado um estigma, uma marca que persegue as pessoas mais próximas da vítima. A dor pela perda, a sensação de culpa, a impotência diante do que ocorreu, já não pode fazer mais nada. A pessoa fica sempre pensando que, olha, será que eu fui responsável por isso de alguma maneira? Imagina um pai, uma mãe, vão cogitar, será que eu errei em algum momento? Eu desencadeei isso, eu fui desatento, eu não prestei atenção devida e, portanto, fui negligente e essa pessoa acabou tirando a própria vida. Outra coisa, a pecha de suicida, aquele nome que acompanha, é motivo de grande desconforto para os familiares. Influencia sucessivas gerações. Às vezes 2, 3 gerações depois a gente está se lembrando de que lá um antepassado, um bisavô, uma bisavó, uma tia-avó cometeu um ato como esse. Acompanha por muito tempo, várias gerações. Olha quanta gente é afetada por um ato desse, que o suicida, quando escolheu, acreditou que fosse apenas alguma coisa que dizia respeito aos seus próprios interesses. Então, o ato de suicídio, ele é, sobretudo, um ato de extremo egoísmo. Porque a pessoa pensa apenas nela, acreditando falsamente de que isso vai resolver os seus problemas, os seus dilemas, os seus transtornos, a sua angústia. Ela acredita que isso pode ser a solução, e nós vamos ver aqui hoje, com o auxílio da reflexão da doutrina espírita, que ele também não é a solução. O problema não é resolvido e há uma enorme decepção de quem se suicida e acorda do lado de lá, percebendo que os problemas não foram solucionados.
existe por parte do Estado, por parte das organizações, um pacto, uma espécie de um pacto de silêncio, um tabu para se falar sobre isso, né? Os órgãos de Estado, a mídia, se nega a debater esse assunto, ou pelo menos a debater publicamente esse assunto. São raríssimas as campanhas de esclarecimento para a população e campanhas de prevenção do suicídio. E nós vivemos numa verdadeira catástrofe de saúde pública, pelos números que eu apresentei para vocês. E, portanto, deveria ter um conjunto de informações organizadas, campanhas, que levassem a sociedade a refletir sobre isso como um problema sério que ela enfrenta, que exige a mobilização de esforços, que exige consagrar tempo a isso, energia para tentar reduzir. Diante desse silêncio dos órgãos estatais e das instituições de uma maneira geral, mesmo no meio espírita, alguns têm uma certa prevenção para falar de suicídio, acham que isso vai trazer constrangimentos muito grandes para quem teve na família a perda de uma pessoa pelo suicídio, esquecendo que sem informar, sem direcionar, sem aproveitar do fato para refletir, esse fato pode se repetir, esse fato pode se aumentar, esse fato pode trazer grandes sofrimentos, como traz para as pessoas que ficaram e também para a pessoa que se foi. Há uma situação de sofrimento que é inegável. Existe algo que a gente pode fazer? Olha, a ciência já derrubou hoje uma falsa premissa, uma espécie de tabu também, que era amplamente disseminada, muito divulgada, de que não há o que se fazer quando alguém deseja se matar. Parece que existe assim uma propagação desse tipo de pensamento, de que, olha, não posso fazer nada. Se a pessoa quer tirar a sua própria vida, ninguém vai poder fazer nada. Hoje, esse drama, essa falsa premissa já está superada. Mesmo a psicologia, a psiquiatria, os estudos sociais, religiosos mostram que sim, é possível prevenir. A Organização Mundial de Saúde indica que 90% dos suicídios poderiam ter sido prevenidos. 90%. E prevenção se faz, primeiramente, com informação. Com informação. É preciso expandir informações úteis de auxílio, de tratamento, de cura para as pessoas que enfrentam transtornos psiquiátricos, assim como nós fazemos com a vacinação, assim como nós fazemos com exames preventivos, exames laboratoriais, assim como nós fazemos com o combate à dengue, assim como nós nos prevenimos do Covid. É preciso, assim como se existem campanhas de prevenção de gravidez precoce, dos benefícios do aleitamento materno. Tudo isso são campanhas que foram difundidas, foram divulgadas, as informações que foram sendo repassadas ao longo de muito tempo, e as pessoas foram assimilando isso e assumindo como valores. Hoje é raro uma família que dispensa qualquer tipo de vacinação, ou uma família que não reconhece o valor do aleitamento materno, ou uma família que não realiza nenhum tipo de exame preventivo, não procura cuidar preventivamente da saúde. Hoje a gente vê, por exemplo, o tanto de pessoas em atividade física, encaminhadas nas praças, etc. Por quê? Tratando preventivamente da saúde, esperando que a doença chegue. Aliás, tem um médico muito famoso nas redes sociais que diz que quem não tem tempo para cuidar da saúde, preventivamente da saúde, vai ter que arrumar tempo para cuidar da doença. Então, nós podemos também cuidar dos fatores, prevenir os fatores que podem levar ao suicídio. São atos evitáveis. Um psiquiatra brasileiro chamado José Manuel Bertolotti diz o seguinte: o suicídio é gerado por situação de crise perfeitamente prevenível e contornável. Cada cidadão precisa se sentir responsável pelo seu vizinho, pelo seu parente, por aqueles que vivem no ambiente da sua casa, no seu círculo familiar.
aqueles com quem eu tenho contato no meio acadêmico ou no meio de trabalho, na minha comunidade religiosa, diagnósticos precisos, medicações adequadas e que são acessíveis, inclusive, algumas inclusive fazem parte de campanhas de distribuição de medicamentos, podem evitar o suicídio. Então, não é verdade que eu tenho que apenas esperar que aconteça. 90% dos casos de suicídio estão associados a patologias de ordem mental e que são perfeitamente tratáveis, como transtornos do humor, as conhecidas, as famosas depressões, as dependências do álcool, as dependências de drogas lícitas ou de drogas ilícitas, quadros de esquizofrenia, de transtornos de personalidade, todas patologias que são tratáveis e que, portanto, uma vez detectadas e tratadas, evitam o suicídio. Não existe uma causa única que pode levar as pessoas ao suicídio. Normalmente envolve fatores emocionais, envolve fatores econômicos, envolve fatores sociais. Vamos lembrar aqui, por exemplo, fatores emocionais. O descontrole diante de uma doença, o descontrole diante de um vício que a pessoa às vezes até luta com ele e não consegue superar. Fatores emocionais ligados a decepções amorosas, ao fim de relacionamentos que findaram por vontade de um ou de outra pessoa, de um terceiro, ou até pela morte, findaram em razão do óbito, do desencarne de alguma daquelas pessoas, pondo fim a esse relacionamento. Casos de violência doméstica levam ao suicídio. A incapacidade de lidar com transtornos da sexualidade, muitos casos de suicídio relacionados à questão da sexualidade. A pessoa não consegue se aceitar como ela é, não consegue trabalhar com os quadros de homoafetividade e acabam partindo para o suicídio. É muito comum isso, principalmente quando há uma situação de repressão familiar. A família não aceita isso. Vejam, que tragédia familiar. A família resiste a aceitar alguém que é homossexual e depois é obrigada a aceitar ali o cadáver dessa pessoa. Porque a pessoa acaba sem apoio, sem estrutura nenhuma e sem capacidade de mudar aquele quadro, acaba optando pela morte. Olha como nós somos também corresponsáveis por uma situação dessa. Pela nossa inabilidade de tratar uma situação que deveria ser encarada com normalidade pela família. Outras causas emocionais ainda, como o medo de fracassar, excesso de ansiedade em momentos como momentos de vestibular, como momentos de enfrentamento de um concurso ou de uma entrevista para um emprego. Essas situações, num descontrole muito grande dessa ansiedade e de não saber lidar com a situação, pode levar a quadros de suicídio. O estresse profissional, aquele estresse provocado por uma pressão muito grande no ambiente de trabalho que exige produção, o mimetismo, começar a copiar comportamentos semelhantes de outras pessoas, hoje tão divulgados nas redes sociais, na internet, começa a achar que é uma alternativa boa, viável, porque vários já fizeram e olha quanta gente fazendo a cada minuto no mundo. Acaba isso também servindo de incentivo por descontrole de fatores emocionais. Fatores econômicos, a perda de um emprego, a falência de uma empresa, as frustrações diante dos apelos tão fortes da sociedade de consumo. Eu não tenho aquele celular que eu gostaria, eu não consigo ter o carro dos meus sonhos ou a casa dos meus sonhos. Eu começo a me sentir um fracassado, porque a sociedade me cobra tanto e eu não consigo dar retorno material para isso. Eu não consigo me estabilizar, ter uma relação de emprego estável ou ter uma remuneração condigna que me permite ter aquilo que as pessoas todas têm. E hoje essas redes sociais passam até uma falsa imagem de felicidade, de pessoas que parecem que estão sempre muito bem em viagens, em novas aquisições, em presentes, em festas, e aquilo acaba trazendo também um índice de frustração para quem não percebe que essas
essas imagens são muitas vezes imagens de uma falsa felicidade. Fatores sociais podem levar ao suicídio: preconceitos, humilhações, discriminações, bullying sofridos às vezes no ambiente escolar, no ambiente de trabalho, induções criminosas, pessoas que vão sugerindo isso. A internet está cheio, a baixa internet está cheia de situações dessa, de promoção de atos suicidas. Esses falsos amigos cibernéticos que vão aparecendo, que às vezes vão incentivando até crianças ao suicídio. A falta de pertencimento da pessoa, ela não se encontra em ambiente algum, ela não se encaixa em lugar nenhum, ela começa a ter comportamentos estranhos, seja na sua aparência, seja nas coisas que escolhe fazer, seja na maneira como se veste. Isso provocado às vezes por uma falta de pertencimento, de não se encontrar, de não achar que pertence a nenhum daqueles círculos. E como não se encontra em lugar algum, acaba partindo para o suicídio também. Como é que a doutrina espírita pode nos socorrer em relação a esse quadro? A doutrina espírita pode ser um grande apoio para a prevenção e para a solução dos casos de suicídio, inclusive para a família que tenha sido vitimada por um caso desse, para aqueles que estão aqui agora carregando a dor de ter perdido um ente querido. Sim, a doutrina espírita é o melhor antídoto de atos suicidas. É o melhor antídoto. Por que é o melhor antídoto? Porque a doutrina espírita nos mostra o sentido da vida, nos mostra de onde viemos, nos mostra para onde vamos, nos mostra por que viemos, qual o propósito da nossa vida. Vamos lembrar que lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte do Livro dos Espíritos, que trata das leis morais, nós encontramos lá, entre outras leis, a lei da conservação. A doutrina espírita nos mostrando que todos nós somos responsáveis pela conservação do nosso próprio corpo, pela conservação da nossa vida, e somos corresponsáveis pela vida do outro. Então temos sim que lutar pela conservação deste vaso físico que nos foi dado temporariamente para um propósito de evolução espiritual. Olha quanta coisa que a doutrina espírita vai nos colocando. Explica para a gente que a encarnação é um presente de Deus, é um projeto cuidadosamente preparado e foi depositado nas nossas mãos. Nós somos, portanto, grandes favorecidos pela misericórdia de Deus, que nos deu de presente a possibilidade de viver por um tempo na matéria. Portanto, temos obrigação de cuidar bem dessa vida e superar todos os problemas que são próprios de um planeta que é de expiação e de provas. A doutrina espírita nos mostra, nos revela que, embora a gente seja dotado de livre-arbítrio, podemos fazer as escolhas mais importantes da nossa vida, nós somos responsáveis pelas escolhas que fazemos. Temos responsabilidade pelas escolhas que fazemos. E uma escolha dessa vai nos acarretar grande responsabilidade, porque não é a maneira correta de solucionar os problemas que estamos enfrentando. A doutrina espírita ainda nos prova que a escolha certa é a que se projeta na direção da paz, da felicidade, da alegria, que são conquistas evolutivas que não se conciliam com essa opção do desencarne prematuro. Não se conciliam. A doutrina espírita vai nos indicando os caminhos, os meios de se alcançar a felicidade possível nesse planeta, até onde podemos ir, e nos mostra que essas falsas soluções são contrárias à paz que nós buscamos, à alegria que nós buscamos. Resultado, portanto, também dos ensinamentos da doutrina espírita. Ela nos ensina também que nós vivemos num planeta de expiação e de provas. Num planeta como esse, são inevitáveis a dor, o sofrimento, a angústia, os momentos de depressão, e tudo isso, todo esse sofrimento, cumpre uma função pedagógica na nossa vida. São lições que nos são apresentadas para que possamos aprender a viver, a superar
os grandes dramas da vida e a crescer com o sofrimento. O sofrimento também é um grande professor. E a doutrina espírita vai nos mostrar isso. Qual é o sentido daquilo pelo qual você está passando? Em Ação e Reação, obra psicografada por Chico Xavier, ditada pelo espírito André Luiz, ele nos fala da psicosfera. A psicosfera. Imagina aqui um mundo, um plano das suas ideias, dos seus pensamentos, que está a todo momento te acompanhando, faz parte de você. E sobre a psicosfera tem uma frase magnífica. Diz assim: imaginemos a mente como um lago. Como um lago. Se as águas se acham pacificadas, se acham límpidas, a luz do firmamento, a luz do sol, pode retratar-se nele, nesse lago, com segurança. Você vê perfeitamente ali como se fosse um espelho de água. Mas se as águas vivem revoltas, se elas estão sempre turbulentas, as imagens se perdem com as ondas que vão se formando naquele lago. Principalmente quando o lodo acumulado no fundo vai chegando à superfície. Isso é um retrato magnífico do que significa a nossa mente, do que significa a nossa psicosfera. Se nós não conseguimos amainar, aplainar a nossa mente, apaziguar o nosso coração, nos colocar em sintonia com a espiritualidade maior, nós somos esse lago em turbulência e o pior do que tem na gente, esse lodo do fundo, vem à superfície e nada se reflete bem ali. O que é que nós podemos nos prevenir, então? Vejam, prevenção tem a ver com pensamento, e pensamento é força e direção. Eu tenho que cuidar dos meus pensamentos. Que tipo de pensamento eu cultivo? Que tipo de pensamento eu cultivo? Higienize os seus pensamentos e os seus sentimentos. Procure as pessoas com as quais você tem alguma desavença, você tem alguma diferença já histórica. Procure encontrar com ela um momento de paz. Saiba perdoar. Saiba superar, saiba compreender a fraqueza do outro, ser indulgente com as fraquezas do outro. Isso te traz paz, isso higieniza a sua mente, vai apaziguando o seu lago mental. Cultive o hábito da prece diária. Se apegue à prece, se aproxime de Deus, peça ajuda espiritual, busque leituras, filmes que te edificam, não que te tumultuam, não que te trazem novos dramas. Fuja dessas produções que são sanguinolentas, que são de incentivo a atos violentos, jogos que levam a isso. Corte esse tipo de alimento ruim que você vai ingerindo e que vai produzir um efeito negativo em você. Escolha as suas companhias e escolha os ambientes que você frequenta. Todos nós carregamos um grupo com a gente. Em ambientes, esse grupo também está presente. Os ambientes ruins, os ambientes sujos, moralmente negativos, baixos, estão carregados de obsessores que podem contribuir para que você continue a pensar ou até levar a efeito um ato suicida. Não subestime a orientação, a terapia, o passe da casa espírita. Procure a casa espírita, procure orientação de alguém com quem você possa conversar, com quem você possa se abrir com confiança. Nós temos instituições, por exemplo, como o CVV, o Centro de Valorização da Vida, que é uma associação civil sem fins lucrativos, já criada há 60 anos atuando. Atende por telefone, atende pela internet, atende pelo telefone, pelo número 141. Você pode lá ligar, vai ter alguém que vai te atender em sigilo. É um serviço voluntário e gratuito de apoio emocional e de prevenção do suicídio. 141 é um telefone que funciona no Brasil todo.
Em quase todos os estados da federação, nós temos aí presente essa instituição, o CVV, prestando um auxílio maravilhoso de prevenção ao suicídio. Se você se acha melhor procurar alguém da sua confiança, como um psicólogo, um psiquiatra, aliás, não descarte o auxílio da ciência em momento algum. Às vezes você precisa de um auxílio médico, de um auxílio de um psicólogo ou de um psiquiatra. Às vezes você precisa de um medicamento para, naquele momento de tensão, de dificuldade atípica da sua vida, você conseguir regularizar e se reequilibrar, evitando um ato desse. Olha quanta coisa dá para fazer antes de pensar em fazer o pior. Não deixe de considerar o seguinte: não existe sofrimento que dure para sempre. Seja de qualquer ordem. Seja de ordem emocional, seja de ordem familiar, seja de ordem financeira, seja de ordem social, não importa. Não existe sofrimento que dure para sempre. Seja o que for que lhe aflige, que lhe afeta, isso vai passar. Isso vai passar. Tenha certeza de que esse é um momento, não é a tônica da sua vida toda. Enfrente esse momento, não se desespere nesse momento. Enfrente como quem está enfrentando uma lição difícil, mas que tem que ser vencida. Tenha certeza disso. Nunca subestime isso, nunca deixe de considerar. Aquilo pelo qual você está passando vai ser superado. Deus, na sua misericórdia, está olhando para você, está permitindo que você cresça, mas não está impondo a você um sofrimento desnecessário. Faz parte das lições do seu aprendizado. Como é que o espírita pode ajudar as pessoas nesse tema, ou nesse envolvimento, nessa epidemia que nós temos no mundo todo nos casos de suicídio? Primeiramente, não economize esforços para prevenir esses atos de autoextermínio. Seja instrumento da espiritualidade. Esteja disposto a ajudar. Não nos cabe julgar ninguém, a dimensão da dor alheia. Não podemos nos exaltar em críticas a quem tentou se suicidar ou a algum familiar que realmente se suicidou. Não nos cabe fazer julgamento algum. O que é que ele vai enfrentar do lado de lá? Isso é entre ele e Deus. Nós não sabemos exatamente o que é. Deus é que vai ponderar os motivos que o levaram a fazer. Então não somos nós os julgadores. Esteja você lá disposto para auxiliar, porque caridade é o que se pede de qualquer espírita em lugar de uma condenação sumária por uma atitude que alguém cometeu e que nós não somos juízes para analisar e para dizer se está certo ou se está errado. Se devia ou se não devia ter feito. Claro que é sempre um ato evitável e temos que procurar evitar. Mas se isso já aconteceu, não tente julgar a pessoa que se foi. Nós não passamos a dor que ela passou e alguém que chegou a um ponto desse pode ter certeza que por desequilíbrio e por falta de opções, embora não tenha talvez buscado as opções corretas, acabou indo por um lado e nós não podemos julgá-lo por causa disso, por um ato deslocado desse. Ore por aqueles que se foram. Respeite e acolha a dor dos que ficaram. Isso é a postura do espírita. Ore, ore. Seja seu parente, ou seja seu conhecido, seja seu amigo, seja a pessoa que você soube pela imprensa. Ore por ela. Ela com certeza vai passar momentos difíceis depois de desencarnado. A espiritualidade vai socorrê-la, mas ore por ela. Todo fluxo de energia positiva que você emite em favor dela será recebido, será favorável, irá com certeza apaziguar, acalmar as suas dores e o seu sofrimento, a sua grande decepção do lado de lá. Ensinem para as pessoas que não existem penas eternas, que a seu tempo, mesmo com imensos prejuízos, todos os suicidas serão socorridos. Todos eles. Vão passar dificuldades maiores? Sim, é próprio de consequência de um ato desse. Mas não acredite que Deus desampara os suicidas. Também esses serão socorridos. Lembremos da figura de Judas, que depois de ter traído Jesus, cometeu suicídio. E nos ensina a doutrina espírita
que logo depois do seu ressurgimento, Jesus desceu à mansão dos mortos em busca de Judas, porque queria auxiliá-lo naquele ato errado, deslocado, mas que merecia perdão da parte de Jesus. Jesus foi em busca de Judas e o recuperou, e o trouxe de volta. Nós sabemos, a doutrina espírita nos mostra até, nos retrata até as reencarnações de Judas, né? Uma delas como Joana d'Arc, como a doutrina espírita já nos mostrou. Lembra que Jesus nos disse: no mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Essa frase é muito forte e deveria estar ali na cabeceira da cama, no espelho das pessoas que passam por dificuldades. Jesus nos lembrando, lá a frase do capítulo 16 do Evangelho de João: no mundo tereis tribulações. Jesus nunca disse: esse mundo não vai ter dificuldade alguma, você não vai passar por nenhum tipo de perrengue, de dificuldade. Jesus nunca disse isso, né? Jesus não disse assim: se você adotar essa ou aquela religião, se você me seguir, você não terá dificuldades. Olha a vida dos apóstolos, todos eles tiveram dificuldades, a maioria morreu, inclusive de morte violenta, foi assassinado. Jesus disse: tereis tribulações, mas tende coragem. E a coragem de não optar por um ato desse. É a coragem de enfrentar. É a coragem do exemplo de Jesus. Tende coragem, porque eu venci o mundo. Numa outra passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 11 do Evangelho de Mateus, Jesus nos lembrando: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, sob o peso do vosso fardo, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que mensagem maravilhosa, consoladora de Jesus. Deposite nas mãos de Jesus as suas angústias, os seus transtornos, as suas depressões, as suas decepções de qualquer ordem. Deposite nas mãos de Jesus as suas agruras pessoais. E Ele é capaz de te reorientar, porque vai te mostrar os verdadeiros e superiores valores que estão ao seu redor e que muitas vezes você não enxerga. Ainda em ação e reação, para a gente concluir, André Luiz ditou para o Chico: nossos atos tecem asas de libertação ou algemas de cativeiro, para a nossa vitória ou para a nossa perda. A ninguém devemos o destino, senão a nós próprios. Lembre disso. Faça você o seu exercício pessoal, diário, de prevenção, mas não esqueça de ajudar também todas aquelas pessoas que Deus vai colocando no seu caminho e que você pode ajudar a prevenir um ato desses. Por aqueles que já se foram, infelizmente já se foram, não se esqueça de dirigir a sua prece e a certeza dita a eles, a convicção de que também serão socorridos e amparados pela misericórdia divina. Muito obrigado pela sua atenção, reflita sobre esse assunto, repasse essa mensagem para aquelas pessoas que você acredita que possam ser ajudadas por ela. Muito obrigado. Muito obrigado, Raul. Excelente abordagem desse tema, que é importantíssimo para todos nós. Nós vamos ao nosso momento mensagem de hoje. Já já a gente volta. Fiquemos agora com Emmanuel, que nos traz a mensagem ante o suicídio. Agora um recado para o seu coração. Momento mensagem para reflexão. Ante o suicídio. Se a ideia do suicídio alguma vez te visita o pensamento, reflete no infortúnio de alguém que haja tentado inutilmente destruir a si mesmo,
quando pela própria imortalidade está claramente incapaz de morrer. Na hipótese de haver arremessado um projétil sobre si, ingerido esse ou aquele veneno, recusado a vida pelo enforcamento ou procurado extinguir as próprias forças orgânicas por outros meios, indubitavelmente arrastará consigo as consequências desses atos, a se lhe configurarem no próprio ser na forma dos chamados complexos de culpa. Entendendo-se que a morte do corpo denso é semelhante a um sono profundo, de que a pessoa ressurgirá sempre, é natural que esse alguém penetre no mundo maior na condição de vítima de si mesmo. Não nos é lícito esquecer que os suicidas, na espiritualidade, não são órfãos da misericórdia divina e, por isso mesmo, inúmeros benfeitores lhes propiciam o socorro possível. Entretanto, benfeitor algum consegue eximi-los de imediato do tratamento de recuperação que, na maioria das vezes, lhes custará longo tempo. Ponderando quanto ao realismo do assunto, por maiores se te façam as dificuldades do caminho, confie em Deus, que em te criando a vida, saberá defender-te e amparar-te nos momentos difíceis. Observa que não existem provações sem causa e, em razão disso, seja onde for, estejamos preparados para facear os resultados de nossas próprias ações do presente ou do passado, em nos referindo às existências anteriores. Cientes de que não existem problemas sem solução, por mais pesada a carga de sofrimento em que te vejas, segue à frente, trabalhando e servindo, lançando um olhar para a retaguarda, de modo a verificar quantas criaturas existem carregando fardos de tribulações muito maiores e mais constrangedores do que os nossos. O melhor meio de nos premunirmos na terra contra o suicídio será sempre o de nos conservarmos no trabalho que a vida nos confia, porque o trabalho invariavelmente dissolve quaisquer sombras que nos envolvam a mente. E, por fim, consideremos nas piores situações em que nos sintamos, que Deus, cujo infinito amor nos sustentou até ontem, embora os nossos erros, em nos assinalando os propósitos de regeneração e melhoria, nos sustentará também hoje. Espírito Emmanuel, psicografia por meio de Chico Xavier, do livro Amigo. E agora, amigos e amigas do Movimento Espírita, nós vamos ficar sabendo o que anda acontecendo no Movimento Espírita de São Carlos e região em nosso Momento Notícia. Palestras da USE São Carlos, estímulo à educação do ser espiritual. Hoje, domingo, a palestra será de Cláudia Gelenter, de Vinhedo, São Paulo, abordando o tema O Amor nos Laços de Família. Palestras USE São Carlos é um evento que é realizado a cada 2 semanas, nos domingos, sempre às 17 horas, e é transmitido pelo Facebook da USE, União das Sociedades Espíritas de São Carlos, e também pelo YouTube. Palestras USE São Carlos, estímulo à educação do ser espiritual. Assista e participe! Clube do Livro Espírita da USE de São Carlos e região. Novamente estamos aqui a convidar vocês, amigos e amigas do Movimento Espírita,
que não são ainda associados do Clube do Livro Espírita que o façam, porque ao se associarem, vocês passarão a receber mensalmente em suas casas um livro espírita com um conteúdo inestimável por apenas R$18 em suas próprias residências. Se você for de fora, for de outra cidade que não seja São Carlos, então você terá um acréscimo pequenino de apenas R$4, que são correspondentes à taxa do correio. Então, assine o Clube do Livro Espírita da USE de São Carlos e região. Você poderá fazê-lo através do WhatsApp da USE de São Carlos, que é 3307-5495. Vamos repetir, 3307-5495. Esse telefone é também o WhatsApp, então você pode ligar ou mandar uma mensagem fazendo a sua inscrição e passando a receber, então, um livro espírita mensalmente em sua casa. Nesse mês, o livro que está sendo distribuído é Fonte Viva, autoria do Espírito Emmanuel, por meio da psicografia de Chico Xavier. Inscreva-se, ligue para a USE 3307-5495 ou envie uma mensagem. Esse número é também o WhatsApp, ou ainda se dirija à USE de São Carlos, na rua 9 de Julho, esquina com a rua Padre Teixeira, no centro de São Carlos. E desde já, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Clube do Livro Espírita da USE de São Carlos e região. Muito bem, momento agora de agradecermos as participações desse programa, as participações que ocorreram nessa semana, amigos e amigas do Momento Espírita que se manifestaram fazendo comentários, curtindo e compartilhando o programa através do Facebook ou do YouTube, ou através do nosso WhatsApp, DDD 16 99316 1147. Então, muito obrigado a você, Ademir de Araraquara, Alexandra Camargo, Ana Silva e Samuel do Tangará, Carol Duarte, Cidinha Mazo, Cidinha da Vila Neri, Diego Messias, também a você, Helena do Francisco de Assis, Elizabeth do Douradinho, Fernando Colombera do Parque Primavera, Haruko Nishioka da cidade de Campinas, Ilva Alves Siqueira, Imaculada do Centro de São Carlos, José Carlos Espim da Vila Neri, Júnior Almeida do Nosso Lar, Laura Bianchini da Vila Carmen, Marcelo Moraes, Márcia do Mirante da Bela Vista, Márcia Regina de Oliveira, Maria de Baté, Maria Cândida da Vila Neri, Maria Conceição da Vila Monteiro, Maria Elizabeth Corrêa, muito obrigado também a você, Maria Helena Carminato do Mirante da Bela Vista, Michele Prado Cruz, Mônica do Francisco Tizen, Neide Souza da Vila Jacobucci, Norberto do Azuville, Ósio da Vila Neri, Regina do Castelo Branco, Renata Nunes, Ricardo do Pequeninos de Jesus, Ricardo Barbosa, Robson Abdelnur, Rosa do Araci 2, Roseli Eliana Gibotti, lá do Araucária, a Rosimeire do Jardim Medeiros, a Rose da Redenção, ao Sérgio e a Márcia Bufa do Centro, esse simpático casal, sempre assistindo, sempre participando, sempre ouvindo o programa Momento Espírita. Muito obrigado a vocês também, Silvia do Centro, Walter de Jesus do Mirante da Bela Vista, a Val da Araci 1, a Estela Martins e a Vina Baroni. Muito obrigado a todos vocês, a todas vocês, e muito obrigado também por compartilharem. Nos ajudem, acessem o Facebook da USE de São Carlos ou o YouTube, digitando para isso na busca, né? Momento Espírita USE São Carlos, e compartilhem o link com seus familiares e amigos, colaborando conosco para levar a mensagem do Momento Espírita, a mensagem do Consolador prometido por Jesus através do Momento Espírita a mais irmãos e irmãs. De coração, muito obrigado, gente! Amigos e amigas do Momento Espírita, uma vez que o programa está abordando hoje Viver é a Melhor Opção, vamos relembrar aqui algumas sugestões de atitudes que extraímos do livreto Suicídio Nunca, publicação da USE de São Carlos, que já conta com milhares de exemplares distribuídos gratuitamente em São Carlos e região, sugestões de atitudes que têm a finalidade de fazer a prevenção do suicídio.
Prestemos atenção, pois essas orientações são de grande valia para nós mesmos ou para nosso próximo, para todos aqueles, enfim, que caminham conosco na vida, vida que devemos valorizar e agradecer diariamente ao Criador, ao Pai Criador. Muito bem, vamos lá. Se você está desanimado da vida, tome essas atitudes com urgência. Não se isole do mundo. Não fuja de seus problemas fazendo uso de álcool, de drogas ou mesmo calmantes em excesso. Não assista a programas de TV nem leia jornais que exploram assuntos como violência e morte de forma sensacionalista. Na internet e nas redes sociais, não se deixe influenciar por apelos pessimistas, estímulos à violência, autoflagelação, homicídio ou suicídio. Não ouça músicas melancólicas. Procure estar com pessoas amigas. Em sua casa, busque coisas que lhe dão alegria. Se gosta de animais, adote um, de preferência abandonado. Busque participar de uma atividade beneficente. Converse com alguém quem confie. Se abra, fale de seus problemas. E caso tenha pensado em se matar, diga-lhe. Se não consegue pensar em ninguém para lhe ouvir, procure alguém numa instituição. Um padre, um pastor, um trabalhador de uma casa espírita ou ligue 188 CVV, Centro de Valorização da Vida. Alguém certamente lhe ajudará. Nós aprendemos com a espiritualidade maior que a criatura pede ajuda a Deus através da prece, e Deus ajuda a criatura através de outras criaturas. Então, todos nós temos a responsabilidade de prevenir o suicídio, ajudando, estendendo essas informações, esses conselhos, essas orientações a todos que nós pudermos alcançar. Muito bem. Momento agora de nós reabrirmos o microfone do Raul Franco, nosso convidado dessa manhã de domingo, que abordou com tanta propriedade o tema Viver é a melhor opção, para que você faça, Raul, as suas considerações finais. Raul, fique à vontade. Agora que encerramos essa nossa reflexão, eu queria que cada um revisse com calma os pontos que nós colocamos aqui e que, primeiramente, fizesse um exercício de prevenção pessoal, olhasse para si mesmo, para suas dores, para suas dificuldades, comparando com aquelas que o mundo enfrenta e que, na maioria das vezes, são muito superiores àquelas suas. Muito superiores. As nossas dores, às vezes, são insignificantes perto daquilo que nós vemos na humanidade afora. Vejam, por exemplo, essa situação de guerra que o mundo enfrenta. Pessoas sendo expulsas do seu país, não podendo viver na sua casa, tendo as suas casas explodidas. Essas outras tantas pessoas que estão lá em leitos de morte, enfrentando as consequências ainda dessa pandemia ou de outras doenças graves. Quanto sofrimento! Às vezes o nosso sofrimento é insignificante e a gente fica aí pensando em besteira, em coisa que nem deveria passar pela cabeça de quem conhece a mensagem cristã. Mas não pense só em você. Ajude também as pessoas que te cercam, que te acompanham, que fazem parte da sua vida, que de alguma maneira vão aí atravessando o seu caminho. Faça a sua parte de prevenção em relação a essa epidemia chamada suicídio. Realize o seu trabalho com convicção e tenha certeza que é possível mudar a trajetória de vida de muita gente. Fica aqui o meu abraço para todos vocês e a minha disposição de continuar participando desse momento maravilhoso de estudo da doutrina espírita. Muito obrigado, Raul. E assim, amigos e amigas do Momento Espírita, nós estamos encerrando mais um programa, presentes nessa manhã de domingo diante dos microfones da Clube 1 FM 91.1 Band News na macro região. Esse que fala, Beto Bittencourt, nosso companheiro de apresentação há mais de 17 anos, Zezinho Demel, e nosso convidado dessa manhã, Raul Franco. Nosso muito obrigado aos trabalhadores voluntários da produção do Momento Espírita, sempre coordenados por Clemente Mancini.
Rossi, na sonoplastia mais uma vez, muito obrigado, amigo. E aquele de coração especialíssimo obrigado a todos vocês, amigos e amigas do Momento Espírita, que permaneceram conosco até o derradeiro minuto de mais um programa Momento Espírita. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo domingo, a partir das 8h30 da manhã. Até lá!